a concepção aí do podcast, né? Essa criação dessa comunidade de permacultores com libertários. Me identifico muito com esses valores. Mas que eu poderia dizer melhor que seria a grande fronteira da agroecologia hoje é a questão da mecanização. Na verdade, qualquer coisa que você queira alugar por pouco tempo, né? O Airbnb fez. E não tinha nada disso para o rural. Assim, tiveram algumas tentativas aí de fazer algumas plataformas, mas nada com, assim, viés de startup, assim, putz. E no ponto de vista de negócio, né? Se você olhar, assim, nos Estados Unidos, assim, o preço das terras estão, assim, exorbitante comparado aqui no Brasil. No Brasil, assim, é muito mais barato ter terra aqui. Embora falam que terra tá caro, mas também só vai encarecer, não vai baixar de preço. Pensando aí numa experiência, como que a gente começaria a explicar aqui? Fala, plebe, bem-vindos a mais esse papo no podcast Permacultor Libertário. Eu sou o Tuxê Nunes, host do podcast, cara aqui desse canal também. Me dedico semanalmente a te trazer ferramentas para você poder implementar na sua vida, viver uma vida mais autossuficiente, mais autossustentável, mais livre, autônoma e ética. E aqui no nosso podcast Permacultor Libertário, eu busco trazer pessoas que podem nos ajudar a alcançar esse fim de liberdade, de autonomia, né? Que hoje, com a internet, a gente tem essa possibilidade. É uma honra muito grande receber o Júlio, eu vou apresentar ele logo mais. O Júlio é idealizador de uma plataforma chamada Reland, que é uma plataforma para você conseguir encontrar propriedades ou até mesmo vender a sua, fazer essas trocas. Antes disso, eu queria pedir para que você se inscreva no canal. Caso você curta esse papo, que você deixe seu like, seu comentário aqui embaixo também. Nos conte aí se você ficou com alguma dúvida, para a gente poder também te auxiliar. E também eu queria te convidar a se inscrever na newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid, que é a newsletter aqui do canal. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu me dedico a te enviar um artigo com algum ponto da vida off-grid ali sendo aprofundado, para que a gente consiga discutir melhor sobre esses assuntos, ferramentas, e também a partir dali a gente vem criando a nossa comunidade. Você tem acesso ao Discord do canal, do projeto, a partir dali também, além de receber artigos, muitas vezes, de temas que nós vamos falar aqui no canal nas próximas semanas. Então, acaba que você recebe o assunto primeiro lá, antes de assistir aqui no canal. E, bom, o apresentador Júlio, né? Júlio Mirbauer, que é um cara de 21 anos, empreendedor nato e que desenvolveu aí o Reland, que é essa plataforma que eu falei, né? Para compra e venda de imóveis. Imagina o quinto andar aí para as propriedades rurais. Além disso, eu fico muito feliz, Júlio, de te receber aqui, porque além dessa inspiração aí na questão do empreendedorismo, de botar a mão na massa, de fazer, né? Nós compartilhamos muitos valores, né? O valor aí de respeito às liberdades individuais, né? A descentralização. Então, cara, muito obrigado por estar aqui. E, pô, se você quiser se apresentar para a turma, queria te pedir isso, na verdade, e também já emendar aí, né, com isso, a questão de como você chegou nessa questão da agricultura regenerativa, de todo esse movimento, né, casando aí com a sua história de vida. Bem-vindo. Fechou. Pô, prazer aí. Muito obrigado pelo convite, Tuxê. É uma honra. Acho demais assim a concepção aí do podcast, né? Essa criação dessa comunidade de permacultores com libertários. Me identifico muito com esses valores. Então, já emendando um pouco assim com a minha história, né? Eu tenho 21 anos, né? Sou de São Paulo, e ABC, São Caetano do Sul. Assim, sempre me posicionei assim com valores assim mais libertários, assim, sempre gostei assim mais de liberdade, assim. A internet foi onde eu me achei muito, assim. Então,
Sempre fui meio autodidata, assim, nunca curti, assim, a sala de aula, ali, ficar sentado, ouvindo o professor falar, assim, tipo, quase que como uma ditadura, assim, né? Então, nunca curti esse ambiente, assim, então, depois da escola era onde eu conseguia me expressar, assim, na internet, comecei, assim, muito pelo mundo do design, então, adorava, assim, tipo, você conseguir colocar em poucos minutos, assim, alguma coisa na internet, assim, tipo, o que você fez ali, né, o design me permitiu isso. Cheguei a fazer alguns projetos com design, assim, muito freelancer, mas a minha curiosidade foi um pouco além, assim, eu fui para o mundo da programação, assim, eu nunca pensei que eu ia para o mundo da programação, assim, falei, nossa, isso aqui não é meu ambiente, não, assim, ficar mexendo com código que eu não entendo nada, mas, assim, por necessidade de resolver um problema que eu estava querendo ali em um projeto, me amarrei, assim, pela programação, não por programar, mas pela experiência, assim, de você conseguir gerar aquele resultado, né? Um software, alguma coisa que às vezes pode virar até uma empresa. E aliado a isso, eu também me interessei muito, assim, pelo mundo do empreendedorismo, então, startup, coisa assim, então bateu muito, assim, com o interesse de programação. Mas, como nem tudo são rosas, eu fui meio obrigado a fazer uns anos aí de administração, fiz pela Mauá, muito conhecido por engenharia, mas não aguentei muito tempo e, assim, estava demandando muitos projetos também de programação, design que eu estava fazendo. Acabei largando com a vontade, assim, de empreender, criar um negócio, que na época eu tinha um SaaS, mas não estava vingando tanto, eu acabei repensando muito o mercado que eu queria atuar. Então, eu acabei saindo da Moab, deixei um tempo, assim, para pensar de fato em que mercado eu queria atuar, e eu encontrei, assim, o mercado do agronegócio, assim. Não é que eu encontrei, mas, assim, por análise de mercado, assim, foi o mercado que eu decidi seguir, porque a tese, né, foi que, pô, o Brasil, primeiro, que ele é o celeiro do mundo, assim. É um mercado muito grande, assim, muito bom para se atuar aqui no Brasil, e as pessoas, e no mundo, né, e as pessoas não estão olhando para isso, nem aqui no Brasil também. Muito menos o pessoal de tecnologia, pessoal de negócios, assim, né, a galera de finanças começou a olhar mais, mas a de tecnologia está muito por trás, muito para trás nesse, assim, tipo, programadores de software, né, então, falei, putz, mas eu não entendo nada do mercado, né? Me candidatei a algumas empresas para eu entender mais do mercado para depois criar minha startup, né? Eu trabalhei 6 meses na Creditares, que é de crédito agrícola, crédito rural, né? Uhum. Desde o mercado, lá a gente fez um software, né? A gente chamou o aplicativo de Agro Open Banking, que na verdade é um ecossistema, que é tipo o Open Banking do agro, que a gente não é nada do governo, mas a gente pegou bastante analogia do Open Banking, assim, você pegar os dados, né, daquela pessoa, né, no caso do produtor, e a gente pegava todos esses dados, se inferia através de satélite, tudo, bases de dados públicas, né, a gente entregava isso para o financiador, então gerava um score, tá, um rating do produtor. Aprendi bastante sobre o mercado, né? Mas, em paralelo a isso, na faculdade eu conheci minha namorada e a gente acabou idealizando assim o sonho de ter um sítio junto. E assim, a gente começou a fazer alguns voluntários assim no campo para ter mais essa experiência próxima ao campo, né? Até aí você não tinha essa vivência no campo, você sempre tinha sido da cidade, e aí Exato, foi o seu namoro que começou a trazer isso. exatamente. Minha namorada ela já tinha mais esse desejo assim, mas também da cidade, assim, é mais tipo, putz, você vê uns vídeos do YouTube assim, né? Do pessoal Uhum. morando no campo, assim, gera esse desejo, né? Ela acabou me É. convencendo, então a gente fez uns voluntariados, assim, para ter mais essa vivência, assim, tipo, esse desejo foi crescendo cada vez mais. E assim, a gente começou a curtir mais, essa pegada meio orgânica, né? A gente tem um estilo de vida saudável, né? E a gente está cada vez melhorando, assim, né? E a gente acabou conhecendo, né, nesse meio... Porque o orgânico, como eu estava trabalhando no agro, assim, né? Agro tradicional. Soja, milho, assim, monocultura. Porque você estava na Acreditas nesse projeto, nesse momento. Acreditares, exato. É isso, na Então, Acreditares, perdão. e aí eu não vinha, assim, putz, num ponto de vista de negócio, né?
eu não via espaço muito para orgânico, assim. Eu pensava que era assim, putz, só vai ser viável em pequena escala, a preços absurdos, né? Uhum. Mas em um desses voluntariados, né? A gente descobriu o termo assim, agrofloresta. E isso assim brilhou meus olhos, porque mais no ponto de vista de negócio mesmo, porque eu vi que putz, dá para fazer um orgânico, né, sustentável, né, regenerativo, né, que agora é mais tendência ainda, né, e ser viável economicamente, né. Então isso me brilhou Uhum. os olhos, sem falar num ponto de vista assim de eu querer fazer isso na minha propriedade no futuro, tal, né, no ponto de vista assim pessoal mesmo. Então, putz, Uhum. acabou que conectou tudo. E aí eu falei, putz, não, eu tenho que sair da Acreditares, né? Porque não tá mais batendo com o que eu acredito, né? Eu acredito Uhum. que esse vai ser o futuro, né? A agricultura regenerativa, a floresta, porque você acaba aproveitando melhor os recursos do solo e ainda aumenta a produtividade da sua produção. Não faz sentido ir por outro caminho, certo? Então, Uhum. acabei largando, acabei saindo de lá. A gente fechou um projeto legal, e aí eu tentei empreender alguns projetos voltados à agrofloresta, né? Eu estava tentando desenvolver porque um dos problemas muito grandes assim da agrofloresta porque a agrofloresta o que é, né? Você juntar a floresta, né, com lavoura, por exemplo, né? Você tem às É um vezes meio até, termo, né? você Entre uma consegue até coisa e juntar outra. animais na produção, porque isso você mimetiza como funciona a natureza. Na natureza, na floresta, você não vê só monocultura de eucalipto e nem monocultura de soja. Você vê ali uma variedade de espécies, de estratos, né? Então, isso você consegue aproveitar melhor. A luz solar, né? As plantas têm um crescimento muito mais pujante. Você consegue aproveitar também ali, né? Você consegue tem plantas com diferentes funções no sistema. Então, tem plantas que puxam certos nutrientes, outras que tem um extrato maior, mais baixo, né, que consegue também aproveitar melhor o espaçamento no solo. Então, são muitas variáveis, né? É um negócio que você gera mais produtividade, tem melhores resultados, mas por esse problema de ter muitas variáveis, muitas incógnitas, né? Os produtores, por isso que não tem adoção 100% desse método de agricultura, porque Cara, são muitas variáveis, né? eu acho que o grande problema, na verdade, eu acho que não é o problema porque é um problema, mas Uhum, que eu poderia dizer melhor que seria a grande fronteira da agroecologia hoje é a questão da mecanização. Porque acaba que aquilo fica muito no braço, né? Como uhum, é que você vai, por exemplo, tem uma berinjela que está no ponto, mas aí na mesma fileira você tem um monte de eucalipto, por exemplo, ou alguma árvore frutífera. Então, uhum, como que você vai colher? Ou qual outra planta que você poderia colher ali no meio, já que tem, de repente, num canteiro, até dezenas plantadas, né? uhum. Tem o pessoal não sei se você conhece, do Guardiões Agrofloresta, Conheço, que uhum. eles fazem. Cara, é muito legal, eles fazem reuniões toda terça, né? E teve uma reunião que eu assisti lá, que o cara tava falando de agrofloresta em larga escala. Uhum, E aí ele tava explicando, né? Olha, a agrofloresta em larga escala, às vezes eu consigo colocar de 3 a 6 plantas numa fileira a cada 2 canteiros, né? uhum, Justamente porque ele tava com essa preocupação. Eu acho que assim, qual que é o futuro que eu vislumbro? Que quando chegar a inteligência artificial numa máquina que possa uhum. ter ali tubos, conexões, sei lá, tipo, curvas assim, para pegar alguma coisa e outra, né, para fazer essa diferenciação, aí eu acho que o modelo da monocultura vai ficar hiper atrasado em comparação com esse, entendeu? Sim, Porque aí aham. acaba que, como você não tem que ficar gastando com fertilizante, com Uhum. pesticida, né? Ao longo Sim, do tempo ele vai ser melhor, né? aham. Além de, imagina, negócio que eu sempre falo aqui, que eu acho, mano, demais. É igual aquela coisa quando você vai pensar no motor movido a hidrogênio, né? Uhum. Que é fantástico, porque, tipo assim, qual que é o resíduo dele? Água, Uhum. CO2. Sim. Então, pô, excelente. Uhum. Agrofloresta pô, eu preciso produzir alimento, produzir alguma coisa para beneficiar, para manufaturar. E qual que vai ser o produto disso, né? O Uhum. resquício disso? Floresta.
biodiversidade. Então, olha que louco. Eu acho Exato. que me identifico muito de você sentir assim, cara, qual luta que eu quero lutar, Uhum. com o que eu posso entregar, com o conhecimento que eu tenho, com o entusiasmo que eu tenho, com a energia que eu tenho, né? Que eu acho que é o que você pensou e encontrou nessa questão da natureza, do agro, e trouxe Sim. isso aí para a sua veia empreendedora, né? Uhum. Exatamente, é. Não, você comentou um ponto assim muito importante aí que é a falta de maquinário, né? Para isso também. Sim. Então, também assim, meu interesse também para ir por esse mercado, né? Como é um mercado ascendente, né? Assim, está começando, assim, né? Não tem muitas empresas olhando para isso. Você tem muitas oportunidades. Então, mesmo que eu não conseguisse fazer, então assim, qual que foi a minha ideia, né, na época? Como eu estava fazendo software, né? Pô, vou fazer um software para melhorar, para facilitar, né? A análise dessas variáveis, né? Tal. Então, fazer né? Porque a quantidade de variáveis são tão grandes que para você colocar ali no papel, putz, quanto que vai gerar de receita, custo e quanto vai ser o lucro, né? É muito difícil comparado a uma monocultura que você só tem ali, por exemplo, soja, e você tem também muito histórico sobre isso, né? Também de quanto Aham. dá 1 hectare de soja, tal, com essas variáveis aqui, que não tem muitas, né? Colocando agrotóxicos, tal, blá, 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 né? Defensivos, tal. Então, com maquinário, né? Agora imagina você fazer agrofloresta, né? Tudo bem, fazer em larga escala, né? Mas você não vai ter que saber só só a variável, né, por exemplo, da soja. Você vai ter que saber não só de soja, você vai ter que saber sobre soja, eucalipto, tal. Você começa a dobrar a São quantidade de. vários mundos, né? Exatamente, então, porque normalmente tem um especialista tal de tal coisa, né? Então, você tem que ter um especialista de cada, né? Eu até acredito que É, o caminho do generalista também é o futuro, assim, e não do eu também especialista. acho. Então, Acho que cada um tem seu lugar. Acho que cada um tem seu lugar. sim, Mas acho que o generalista, ele, na questão, por exemplo, aqui a gente está falando de autonomia. uhum, Então, você tem essa veia aí da autonomia, eu também. Então, para a uhum, gente faz mais sentido o generalista. aham, Mas eu acho que o especialista cabe também. Mas você vê, sim, pô, se eu for pegar café, é um mundo café. Se eu for pegar aham, uva, sim, vinho, imagina, é um mundo também. exato. Então, realmente, cada cultura, se você for especializado naquilo dali, dá para ficar a vida inteira. Sim, aham. Até tem um dos princípios assim da agrofloresta, né? Quando você vai olhar para o planejamento, que não é só, eu vou fazer agrofloresta e acabou. Não, você tem que escolher um foco ali principalmente se for para um negócio, né? Para ser financeiramente ali viável, né? Você tem que escolher um foco. Então, a agrofloresta com foco em café. Então, tudo bem, você vai Aham. ser especialista em café, mas também vai ser generalista como um todo ali, entender a natureza, né? Não adianta, sou especialista em soja, então vou fazer só soja, não vou entender nada de natureza, vou fazer ali Sim. isso acabou, entendeu? Então, você está trabalhando com a natureza quando você está plantando soja, não é um negócio artificialmente ali, né? Então, É, eu acredito o que nisso. muda é que, assim, a pessoa que ela tá só fazendo a monocultura, normalmente, não sempre, mas normalmente ela tem uma visão do solo simplesmente como um substrato ou Uhum, um repositório químico ali que ela vai manipular exato. aquilo, né? Uhum, Então, acho que essa é a grande diferença dos mundos, mas é muito legal essa vertente, né, que você está trazendo essa dica, né, de já uhum, ter esse foco aí na questão da implementação da agrofloresta, pensando no retorno financeiro. sim. Mas esse SaaS que você construiu, ele já era pensado para agrofloresta? Uhum. Então, esse SaaS era focado em, assim, porque para você fazer, por exemplo, uma análise financeira de soja, né, é fácil ali, né? Você tem até dados públicos, mas aí quando você começa a colocar mais de uma espécie, e aí qual que vai ser o croquis ali, né? O design daquele sistema com quantas espécies? Como que você consegue colocar isso, transformar em número, em receita, em lucro, né? Então, Uhum. basicamente, o software era isso, né? Focado em agrofloresta, né? Produções com mais de uma cultura ali intercaladas, né? Com design. Então, a ideia era você colocar um design e aí ele gerava, né? Você colocava algumas outras variáveis, claro, né? Com os seus custos, né? E ele Uhum. gerava, e também preços, né? Porque você você sai de commodity, né? Você pode ter uma agregação de valor dos produtos da agrofloresta, e ali também você coloca essas variáveis e ele te dá uma projeção financeira, né? Tudo isso. E aí tinha até mais Legal. futuro aí, mas
tive alguns problemas aí, assim, principalmente em base de dados. Não é um software fácil de fazer, e também o mercado que eu queria atender muito era assim, a galera que queria fazer agrofloresta assim, tipo raiz assim, com muitas espécies e tal, e acabei vendo que não era muito caminho, né? Aí até na época eu conheci a Preta Terra, você deve conhecer, que é de Com eles fazem certeza. uma consultoria eles fazem consultoria de agrofloresta no Brasil todo e no mundo, são assim referências assim mundiais nisso. E eles ajudariam muito assim nessa questão de base de dados, né, tal. Mas aí no meio do caminho eu acabei mudando um pouco o foco, que eu peguei um mercado maior ainda, que, né, eu tinha comentado que eu estava nessa ideia de mudar no campo, né, então eu estava buscando um sítio ali na internet, né, assim, nos portais tradicionais, aí, Zap Imóveis, Imóvel Web, a galera deve conhecer, né? Tipo o LX, até Mercado Livre, e assim, experiência péssima. Você colocava ali, por exemplo, eu quero um sítio ali de 5 a 15 hectares, né, por exemplo. E aí não aparecia certos sítios porque eles estavam em metros quadrados, então foi uma experiência assim péssima. Ah, tipo, poucas Quando você achava alguma informações. coisa atualizada, né? Porque muitas vezes está desatualizado, ou são alguns sitezinhos muito regionalizados, né? Exato. Uhum. E assim, por exemplo, às vezes não tinha a informação do preço, horrível. Então, principalmente assim, esses marketplaces, né, tipo Mercado Livre, OLX mais geralzões, assim, né, eles não têm cuidado nenhum com as listagens ali, né, com o que você anuncia. Não tem uma curadoria daquilo. Então, putz, às vezes o anúncio está há 10 anos lá e já passou por 5 proprietários. Então, loucura, né? Entendi. Tá desatualizado as informações. E aí daí que veio a ideia de fazer um Reland. Um pouquinho. Legal, então, a partir do seu problema, você foi procurar a terra, começou a ter dificuldade para achar isso pela internet. Você Uhum. já tinha a ferramenta, que era saber programar. E aí você Uhum. pensou, não, então aqui tem um nicho que não está sendo atendido, esse nicho sou eu. É porque não, Exato. faz parte, né? A gente fala, pô, eu acho que tem mais gente nessa mesma situação que eu tô, né? Acho que muitos negócios Uhum. nascem assim. Sim. Pois é. Aí, ok, da ideia, aí de você perceber ali que tinha a necessidade. Para implementação, como é que foi? Uhum. Certo. Então, assim, putz, eu estava muito acostumado, assim, principalmente a galera da cidade, né, acostumado a usar o que? Airbnb, né, o Quinto Andar também, que putz, assim, tá muito famoso nas capitais, agora eu não sei como que tá nas outras regiões do Brasil, mas é uma das maiores startups, assim, do mundo até, né, unicórnio e tal. E eles, basicamente, eles são uma imobiliária digital, né, e outra coisa que acontece também assim no Brasil e no mundo, assim, né? As pessoas acabam buscando muito atrás de, por exemplo, eu quero um imóvel. Hoje, assim, no rural até muito arcaico, assim, tipo, eu vi muita galera achando imóvel em jornal, assim, muito boca a boca, né? Então, no urbano eles resolveram isso, é, né? E também tá muito descentralizado, assim, em imobiliárias, né? Então, você liga de imobiliária em imobiliária, né? O Quinto Andar, de certa forma, Sim. está resolvendo isso no urbano, né? Uh, mais ou menos agregando ali, né, a máxima quantidade de imóveis ali, fazendo quase que um monopólio, né, ali. Então, tipo, putz, você quer um imóvel ali na cidade, putz, vai no Quinto Andar, não tem outro, assim, né. O Airbnb fez isso, assim, né, para casas de veraneio, coisa assim, né. Na verdade, qualquer coisa que você queira alugar por pouco tempo, né, o Airbnb fez. E não tinha nada disso para o rural. Assim, tiveram algumas tentativas aí de fazer algumas plataformas, mas nada com, assim, viés de startup, assim, putz, crescer, dominar o mercado, né? Então, até um ponto disso que não faz muita gente olhar também para esse mercado também é não ter startups, assim, nesse meio, assim, de mercado imobiliário rural, assim. Então, Uhum. pode ser que às vezes até venham uns competidores, assim, com o Reland dando certo, né? Então, é um pouco disso. Então, assim, estava muito Tomara. acostumado com essas plataformas. E no rural não tinha nada disso. Então, eu fiquei muito, assim,
agoniado, né, como programador, assim, empreendedor. Então, assim, tinha essa necessidade minha. E no ponto de vista de negócio, né, se você olhar, assim, nos Estados Unidos, assim, o preço das terras estão, assim, exorbitante comparado aqui no Brasil. No Brasil, assim, é muito mais barato ter terra aqui. Embora falam que terra tá caro, mas também só vai encarecer, não vai baixar de preço. É um ativo que não se deprecia, né? Então, você vê lá que nos Estados Unidos, o Bill Gates, que sempre investiu em tecnologia e tal, né? Muitos ativos, assim, intangíveis, né? Embora tenha essa tendência, né? Tipo, enriqueça com ativos intangíveis, né? Lá nos Estados Unidos, Bill Gates é o maior dono de terras hoje, né? Então, McDonald's não se enriqueceu vendendo hambúrguer, se enriqueceu comprando terras, né? Putz, eu acho que muitos avós aí, de muita gente, tipo, meus avós, por exemplo, enriqueceram, não enriqueceram, mas assim, putz, ganharam a grana que eles têm hoje para sobreviver com terras. Se não fosse terra. Quantas pessoas também, por exemplo, enriqueceram comprando terra no Tocantins, Piauí, que era, assim, valia nada, e que hoje são riquíssimas porque tava com aquela propriedade ali, né? Depois que, enfim, que veio o agronegócio, assim, especialmente naquela região lá do Mato Piba, por exemplo. Exato. Né? Exatamente. Pois é, cara, isso é uma noção muito importante, porque, assim, a gente tem, o jovem, ele vai muito tranquilamente ali fazer um financiamento de 35 anos por um apartamento, que vai gerar para ele um custo ali, no mínimo na questão do condomínio, que ele vai estar sempre tendo que trazer a energia de fora para abastecer ali o apartamento dele, ou seja, ele não pode plantar nada lá, ele não vai conseguir produzir uma energia solar, várias outras coisas. Dá para fazer alguma coisa, né? Mas se você for comparar com uma propriedade rural, mesmo que seja 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, é possível você ter uma vida, tipo assim, com um custo muito menor numa propriedade desse tamanho, por exemplo, né? Tem gente no YouTube que faz isso, que mostra isso, né? E, cara, quando você coloca isso em perspectiva ainda, a gente vê como que é barato, né? A propriedade rural no Brasil, né? Acaba que tem um custo que a gente precisa levar ele em consideração, que é o custo de locomoção, né? Que faz sentido a gente avaliar ele. Mas, de modo geral, é muito mais barato, né? Sim, depende, assim, muito dos seus objetivos, né? Tipo, qual que é o seu objetivo, né? Tipo, você precisa morar perto do trabalho, né? No caso, eu trabalho remoto, né? Então, eu até prefiro ficar ali. E outra, assim, locomoção, por exemplo, você acaba pagando isso no custo da sua comida, né? Se você economiza na comida porque você tem o seu vizinho ou a feira ali, né, da sua cidade do interior ali, produtos assim muito melhores, orgânicos, tal. E às vezes, né, o vizinho te entrega a sua comida. Você está economizando, né? Ao invés de gastar a locomoção do cara te entregar lá na cidade grande, né? Então, e assim, tem até um negócio que, pô, às vezes apartamento, tal, esses estúdios, né, kitnet e tal, tá quase virando um passivo, não um ativo, porque você não consegue aproveitar nada do negócio, você não consegue colocar um poço, nada, né? Você não consegue tirar nada daquilo, você não tem nem ali não é a terra, né? Você tá pegando ali um bloquinho lá em cima, tal, que você não tem nem contato com o solo. E é basicamente um passivo, né? Você está pagando ali o mesmo preço do metro quadrado em São Paulo, tá o preço do hectare médio no Brasil. Pra você ter uma ideia. Nossa, do hectare, o metro quadrado de São Paulo pro hectare no Brasil, meu Deus. Exatamente, eu fiz tipo, estúdios assim de 24 metros quadrados, assim, tipo, 300 mil. Tem terras de 24 hectares, assim, por 300 mil. Sim, depende da região, né? Depende da região. Sim. Mas tá caminhando para isso. Cara, mesmo assim é bizarro, você imaginou. Exato. Meu Deus. Porque imagina o que você pode fazer nesse espaço aí, né? Se você tem essa. Óbvio que isso não é para todo mundo, né? A pessoa tem que sentir essa vontade de querer estar no mato, de querer fazer alguma coisa ali e tal. E também, assim, cara, hoje,
você mesmo falou, né, com a questão do home office, mas tem outras coisas também que a gente pode gerar de renda. Por exemplo, tem Sim. um exemplo que eu acho fantástico, eu já falei acho que eu já falei num podcast, que é de uma aldeia na Alemanha, chamada Feldheim, alguma coisa assim. E fica a 60 quilômetros de Berlim. E os Uhum. caras lá, é uma ecovila, olha que loucura. Os caras lá, eles quiseram empreender com energia. Então, eles compraram 4 turbinas eólicas e hoje eles têm ali mais 86 ou 96 turbinas eólicas, mais de 900 placas fotovoltaicas. Como era uma fazenda, eles criaram uma usina também de biogás que gera energia. Uma concessionária de energia levou fiação para lá, fez toda a estrutura, para eles poderem vender toda essa energia para Berlim. Então, assim, hoje é uma ecovila de 116 ou 126 habitantes, e que ela cresceu, ela se desenvolveu, não foi plantando, não foi beneficiando ali ou vendendo animal, qualquer outra coisa do tipo, mas vendendo energia elétrica. Então, os modelos aí para geração de renda, empreender no mato, cara, hoje em dia são muito mais diversos. E essa coisa também de você poder ter a internet ali é um negócio que no meu ponto de vista, faz a propriedade rural ela ser muito mais valorizada do que uma propriedade na cidade, que você vai estar exposto à insegurança, muito mais do que no campo. Enfim, a questão da poluição e várias outras coisas assim, né? Uhum. Sim, exatamente. Tipo, virou até você ter um apartamento, alguma coisa assim, virou um passivo, assim, na cidade. O custo, né? O custo também, o risco, né, também que você tem também de. Porque não é só o custo ali, né? Tipo, não, tô economizando aqui na locomoção, mas e o risco também de você perder tudo ali, perder o carro, perder a vida, né? Às vezes até. Então, É. você acaba não conseguindo tirando nada, não consegue tirar nada ali da sua propriedade, ali do seu apartamento, por exemplo, né? E também você tem muitos custos, né? Tudo é mais caro, IPTU, tudo é mais caro, né? Você tem Pois muito é. mais restrições, né? Tudo isso. Não, você imagina, por exemplo, uma pessoa que vive numa fazenda e ele tem água de nascente. Eu já Uhum, fui em fazenda assim. A sim, caixa d'água era abastecida com a nascente. exato. Cara, pô, eu tomava banho na água mineral. Uhum, exatamente. Qual que seria o custo disso na cidade? Não, e ainda na cidade ainda, você consegue água mineral, só que você tem que pagar e vem no plástico, né? Então tem, né, essa questão de microplásticos e tal, né? Então imagina, putz, você vai pro mercado lá, você tem que voltar com uns galões de água para beber uma água que nem se compara do sítio ali, que você tem É, praticamente ali a infinita ali, né? Então, tá cheio de micro-organismos que estavam ali se exatamente. divertindo numa boa da floresta, Né? pô, que é a questão natural. Mano, mas aí, entrando aqui, por exemplo, eu tenho até, tem um grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp, que o Uhum, pessoal tá se juntando ali para escolher uma propriedade certa para comprar. Foi assim que eu te descobri, uhum, inclusive. legal. E eu queria, tipo assim, meio que explorar um pouco, até para quem está assistindo a gente ou nos escutando, entender aí, por exemplo, cara, bom, quero entrar no Reland, é reland.com.br, Uhum. e aí, como que ele pode fazer essa compra? O que a gente pode falar aí para o pessoal? A gente vai respeitar, pessoal, quem também está só escutando, não para se preocupar em assistir, mas quem estiver assistindo também vai ver aqui a tela do site, né? Pensando aí numa experiência, como que a gente começaria a explicar aqui, o Uhum. Júlio? Certo. Bom, o Reland, assim, primeiramente, assim, a gente tem clientes, assim, de todos os tipos, assim. Todo mundo, assim, todo projeto rural, assim, né, começa pela terra, assim, né, tipo, de fato, assim, ele, fisicamente, ele começa pela terra. Então, assim, todos os projetos que precisam de terra, desde que seja um projeto, assim, pessoal, seu, de se mudar para o campo, ou até, assim, um negócio, né, que você queira fazer no campo, você vai precisar de uma terra, né? Então, bom, você pode ter duas formas aí de conseguir terra, né? Ou você compra ou você arrenda, né? Então, hoje a gente está focando em venda, a gente vai adicionar ainda arrendamento logo, mas por enquanto todos os imóveis aí são para venda. A gente está com 2.500 imóveis rurais, então assim,
o que é rural, né? Tem aquele negócio de módulo rural, então, acima de 2 hectares, né? Mas a gente acaba considerando ali, tipo, chácara, sítio, fazenda, né? Tipo, terrenos rurais também. Então, tudo que, assim, fica na parte rural, assim, sabe? No modo, assim, de mais... que o pessoal fala mesmo. Então, vai ter uma experiência, assim, meio Airbnb lá. Então, a gente espelhou muito no Airbnb porque é uma interface assim intuitiva, né? E é bonito assim, né? Também de se ver. Então, muita gente, né? Você comentou, né, Toshi, que você curte ficar namorando ali os imóveis, né? Então, essa é a minha pegada que a gente quis fazer, né? Até para a pessoa cair no gosto, assim, né? Da vida no campo, né? Também. Então, é bonito de se ver, né? E isso mostra muito também da nossa tese, assim, né? De se mudar para o campo. Putz, você vê ali as propriedades, assim, da vontade de pular ali, né? Direto. Então, como que funciona, né? A gente tem uma interface ali meio Airbnb, só que muda muita coisa, né? Do modelo de negócio, né? A gente não consegue fechar uma venda ali de fazenda no site, né? Tipo, você não vai conseguir colocar o cartão de crédito e comprar fazenda ali sem visitar, né? Nada disso e pagar milhões às vezes, né? Então, porque tem propriedades assim de todos os preços, né? Lá. Então, depende, varia Sim. muito de região para região, tamanho da propriedade, né? Tem tipo, desde fazendas assim abaixo de 1.000 hectares para centenas assim de milhares de hectares. Então, a gente Sim. então, para isso assim a gente fez tem alguns filtros lá na plataforma, né? Você consegue filtrar até por preço por hectare, né? Que é um negócio que a Imovweb, Zap Imóveis assim não entregam. Então, a nossa proposta de valor inicialmente, né, foi fazer uma plataforma que entrega os dados básicos das propriedades assim com fidelidade. Então, a gente faz uma curadoria ali dos imóveis, né? Então, assim, a gente tem somente agora dados básicos, assim, tipo área, preço, fotos, descrição, que é um negócio que as plataformas, assim, tipo, mais gerais não têm. Então, essa foi a nossa proposta inicial, né? A gente acabou de adicionar um mapa lá também, que você consegue ver os imóveis agregados ali por região também. É E muito aí, legal isso. basicamente, a gente, na hora que você se interessa ali por uma propriedade, você pode contatar o proprietário ali ou o corretor direto ali pelo WhatsApp. Então, você pode marcar visita com ele e tal. E a gente também te ajuda ali também, tem um contato por WhatsApp também do Reland de suporte. Pode contar com a gente também. Essa foi a nossa proposta de valor inicial, né? Aí tem um Entendi. roadmap bem interessante aí. Então, vamos lá. Você começa com todos os tipos de imóveis que tem na plataforma. Você pode filtrar por Uhum. chácara, sítio, fazenda e terreno. E também Sim. você pode criar outros filtros, por exemplo, colocando qual que é o mínimo de área ou o máximo de área que você quer em hectares, né? Qual que é o preço que você está buscando também e qual que é ou a faixa de preço por hectare, né? Nessa relação. Uhum. Além de outras características aqui que você coloca, né? Cara, aqui para evoluir, agora pensando assim, como sendo seu cliente mesmo. Uhum. Uma coisa já me esclareceu, que é eu não consigo comprar de uma forma tão prática ali quanto fazer um aluguel no quinto andar ainda, por exemplo. Então, eu vou passar por um atendimento humano e tudo mais. Uhum. Na questão que eu acho que mais bota medo, e para quem estiver assistindo empolgado com isso, é a questão da documentação de propriedade rural, né? Porque existem muitos problemas com relação a isso, infelizmente. Sim. Você resolve isso com essa característica aqui de documentação. Você tem esse filtro aí para a pessoa, por exemplo, poder buscar só propriedades que estejam documentadas. O que você está incluindo aqui em documentação? É que tem escritura, que Uhum. tem aquele código rural? O que é? Uhum. Sim. Qualquer assim menção assim de que o imóvel tem alguma documentação. Então, hoje ainda assim a gente não consegue ter dados de assim todos os imóveis assim com precisão, até porque alguns não estão em processo de documentação. Assim, imóvel rural tem muito mais problema do que imóvel assim urbano, né? É um negócio que a gente está Sim. propondo solucionar, né? No Uhum. Brasil. Então, ali a documentação tem muito imóvel.
faltando documentação no Brasil, legal, tal. Então, a gente está se propondo a melhorar isso. Ali, o filtro de documentação, a gente pega qualquer tipo de documentação que o imóvel tenha, porque aí, pelo menos a gente sabe que ele está registrado, ele tem já uma confiabilidade melhor, né? Mas ali no futuro, né, tá tendo um roadmap de a gente conseguir colocar todas as documentações dos imóveis ali, você conseguir no Quais flow, são, né? você conseguir ver o polígono do imóvel, como que se ele está documentado certinho, né, matrícula, o CAR, né, tudo isso, INCRA também, qualquer tipo de documentação. Mas hoje, por enquanto, a gente coloca ali um filtro para um imóvel que tem pelo menos assim uma documentação, né? Tá. E, cara, bom, tem muita gente que tem capacidade de comprar propriedades desse tamanho aqui por esses valores, né? Vamos pegar aqui 9 milhões, 2 milhões e meio, 13 milhões, Uhum, tudo mais. Mas o que eu vejo muito aí, especialmente nesse grupo aí que é o nosso foco, de permacultores, da galera da agroecologia e também da galera libertária, uhum. por exemplo, juntar um grupo de amigos, pô, vamos comprar uma propriedade que é 1,5 milhão, e aí divide lá uma quantidade de terra para cada um entra com 150 mil, e aí as ecovilas, muitas nascem dessa forma, né? Tem alguma coisa assim pensada com relação a isso? Alguma. Ou, por exemplo, você já viu alguma coisa nesse sentido? De repente que não esteja somente no Reland, ou que você já viu de solução da galera aplicando assim? Ou já viu alguma coisa nesse Uhum. sentido? Como é que é? Eu já vi alguns projetos assim, mas não assim startup, né? Mas assim, projetos de pessoas querendo fazer ecovila, né? Querendo, de fato, assim, não lotear uma propriedade, assim, mas dividir uma propriedade, às vezes, né? Porque às vezes você pega, tipo, um sítio, por exemplo, o preço por hectare tende a ser maior, né? Mas você pega uma fazenda ali maior, o preço do hectare vai diminuindo, e você pode, se você dividir, né? Acaba compensando ali, né? Tem Sim, propriedades assim muito grandes, né? E aí você comprar sozinho não dá, né? Então eu vi alguns projetos assim fazendo isso, assim individuais, né? Grupos querendo fazer isso, mas nunca vi assim uma empresa fazendo isso. Eu já vi algumas ideias de pessoas querendo fazer, mas nunca vi o projeto saindo do papel, né? E até assim, eu acho que aí vai um pouco assim no fluxo, né? Na jornada, um pouco do cliente aí, né? Da pessoa que vai comprar uma terra. Então, hoje, assim, a gente está ali mais ou menos no meio da jornada, né? Um pouco no início, vai, mas assim, eu diria que o início da jornada seria o planejamento, né? Depois você tem o investimento, a compra da terra, né? Aí você tem a produção, o escoamento, né? A gente está ali mais ou menos no meio da terra, né? E eu acredito que tem muito espaço aí para na parte assim de planejamento e investimento, assim, né? Das terras. Então, pode ser que assim a gente comece a ter produtos, né, para juntar nesse ecossistema aí do Reland, assim, né? Tudo em volta meio que da Terra, né? Então, entendi. tem algumas ideias, né, tipo, de fazer isso, né? Por exemplo, você pega ali umas propriedades grandes, né? E você meio que faz pode ser um crowdfunding, né? Tipo, da vida, assim, né? Eu não sei se é o termo certo, Uhum. crowdfunding, mas, tipo, você abrir investimento ali, às vezes até para a pessoa ser dona ali, né, de uma cota do terreno, né? E aí ela ou pode usar aquele terreno, ou arrendar para alguém, né? Ou delegar essa função, né? Então, eu acho que Quase tem como um fiagro, assim, você imagina, né? tipo uma pegada assim, né? Mas às vezes assim, para você utilizar a propriedade, né? Eu acho que se você fizesse isso com tecnologia, né? Tipo, fazer meio que um match das pessoas, alguma coisa assim nesse sentido, fica legal. Mas hoje, assim, se você quiser fazer isso, dá para você entrar em contato, né, com o proprietário e você propor isso, né, com um grupo de pessoas, né? Eu acho que talvez o que falta aí é fazer assim uma plataforma que dê um match dessas pessoas, né? E também com a Terra, né? E pode ser um Sim. bom agregador de valor aí para a plataforma. Porque pensando em neo-rurais, acho que faz muito sentido para as pessoas saberem que tem vizinhos ali com, sei lá, uma cultura Uhum. parecida, Sim. ou nessa questão de suporte, né? Porque acho que chega até ser um pouco aterrorizante a pessoa ir para o mato,
de repente ela veio da cidade, quer dizer, ela já não tem aquela expertise toda, né? Aham. E ela não sabe quem que é a vizinhança dela, o que que ela vai encontrar lá, né? É diferente Ah, quando você está aham. em grupo, né? Acho que é bem aquela coisa de a gente prefere estar com uma criancinha andando de mão dada num corredor escuro e cheio de, de mesas, Aham. do que pode ser até pior, né? Estar com a criancinha, mas a gente prefere estar pelo menos com a criancinha, né? Junto, assim, para a gente se sentir menos medroso do que estar 100% sozinho andando nesse corredor, né? Com certeza. Mas assim, eu acho que com certeza é uma coisa que vem despertando aí várias pessoas, né? Uhum. Especialmente do nicho aqui do canal, de fazer esse tipo de compra. Até porque, assim, é restritivo. Por exemplo, vamos pegar aqui. Tá bem mais barato. A gente está olhando aqui para a região ali do Mato Piba, até pegando aqui um pedaço do Nordeste na nossa tela. E aí você tem, por exemplo, a gente estava vendo fazendas no Sudeste agora há pouco por 9, 13 milhões, e agora aqui na tela está aparecendo para a gente fazenda, por exemplo, na Bahia, 348 hectares por 800 mil reais, né? Que é tipo assim, Uhum. é muito, 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 muito barato. Sim. Então, pô, aqui de repente poderia ser viável economicamente para a maioria fazer investimento, né? Aham. Então, acaba que é uma coisa que meio que se casa. É um caminho Sim. natural, né? A gente Aham. imaginar. Com Cara, certeza. e para o futuro, o que você imagina assim de desenvolvimento do Reland? Por exemplo, o que o Reland hoje está buscando mais? É mais pessoas ali para colocarem anúncio, buscando mesmo assim as pessoas conhecerem a plataforma, assim como, por exemplo, se eu estou em São Paulo, se eu estou em BH, eu vou pensar no quinto andar para fazer pesquisa de imóvel. O que você vem vendo assim, tanto para o futuro quanto de necessidades ali do que a plataforma busca? Aham. A gente focou muito em pegar uma quantidade assim suficiente assim de imóveis. Assim, a gente começou bastante ali na parte na região de São Paulo, né? Agora eu tô dando direito assim para a plataforma focar mais agora em assim marketing, né, da plataforma. Então colocar lá no máximo de lugares possível, assim, principalmente assim no Google, né, para as pessoas conhecerem, né? E coletando assim feedback, né, para adicionar novas funções na plataforma. Então, porque um grande problema hoje é tipo, putz, me interessei ali, né? Porque hoje a gente só tá dando assim das bases da propriedade, né? Se você quiser saber mais a fundo, você vai ter que perguntar ali para o proprietário, ou você vai ter que ir visitar a propriedade, né? E putz, você visitar a propriedade no contexto assim urbano é mais fácil, né? Tipo, às vezes você tá ali na É. cidade e tal, tudo perto, né, da região que você quer. Agora, no rural, putz, você tem que viajar de carro e tal, marcar ali com o proprietário, né, loucura, né? E às vezes Aham. você não tem também, você não consegue ali visitando, conseguir ver tudo da propriedade. Se você não tiver um drone, se você não tiver fazer uma análise de solo, um monte de coisa, você não vai conseguir ter aquele olhar geral da propriedade, diferente de uma casa, um apartamento, que é muito mais fácil, né? Então, Uhum. eu vejo esse problema assim como muito grande, assim, é um problema que a gente quer focar em resolver. Então, eu vejo algumas formas de resolver esse problema, né? A gente trazer mais dados de cada propriedade, então isso te elimina um bom gasto assim, de tempo que você tem contatando os proprietários e visitando até propriedades, né? Que uma compra de fazenda assim, um imóvel rural, né, demora muito tempo, pelo menos assim 6 meses, assim na média, né? Tem propriedades que demoram ainda mais tempo para ser para a pessoa que está interessada, né, em comprar, demora ainda mais. Então, a gente trazer mais dados nas propriedades ali no site direto, isso aí vai resolver a pessoa vai gastar muito menos tempo, né? E vai ter também, às vezes, menos dor de cabeça no futuro, às vezes até quando a pessoa às vezes comprou e não sabia de alguma coisa que a plataforma podia ter avisado, né? Então eu vejo isso, Uhum. principalmente hoje que a gente é uma plataforma focada em imóveis rurais, né? Eu vejo isso como um futuro, né? Então agregar o máximo de valor ali para a pessoa ali na própria plataforma. Entendi. Realmente, para a pessoa conseguir achar, ser mais resolutiva aí na questão dela Uhum. conseguir achar o que ela está procurando, né? Exato. Então, por exemplo, dados de vizinhos, né? A gente pode começar a trazer. Às vezes, putz, a gente vê que o vizinho planta monocultura de soja com veneno e você queria plantar orgânico. Já não dá, né? Uhum. Então, tipo, às vezes você quer plantar orgânico para vender. Não, você não vai conseguir certificado, às vezes, né?
Então a gente pode trazer isso na plataforma, né? Por exemplo, dados da região, né? Acessos da propriedade, solo, a documentação, a percentual de áreas, né? Por exemplo, tem muita propriedade às vezes que está barata, mas é de reserva, né? Então às vezes você não pode usar ela, e às vezes você gasta um tempo ali, né? Vendo um monte de propriedade, não é aquilo, né, que você Pois buscava. a gente ficou namorando, numa ocasião aqui desse grupo, uma propriedade perto de São José dos Campos. Pô, pelo preço e o tamanho da propriedade, eu falei no grupo, falei assim, gente, eu tenho certeza que boa parte da propriedade é reserva, e era. Porque não tem jeito, né? Sim, Mas, assim, exatamente. por exemplo, o foco da galera é Airbnb. Então, pode ser até bom, né, ser Sim, reserva. Então, depende muito. Não quer dizer que isso é ruim, né? sim. Por exemplo, de repente, você pode produzir cogumelo, colocar a caixa de abelha, né? Essas coisas estão... Dá para fazer ser economicamente viável e tudo mais ainda. Mas tem que observar, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Realmente a gente precisa saber o que a gente quer. Eu Exato. quero mexer com apicultura. Eu quero mexer com hospedagem. Né? O que a gente quer? E aí vai ser mais fácil você identificar qual terra que vai fazer sentido, né? Sim, não, isso aí levantou um ponto muito bom, né? Que, assim, a gente está trazendo todos esses dados, assim, até para facilitar qual seria a jornada perfeita no Reland, né? Putz, você coloca ali, você não vai chegar na plataforma, eu quero, não, vou colocar um sítio de tantos hectares, tal. Não, você vai chegar lá, você vai colocar qual que é o seu objetivo, né? E aí a gente vai recomendar as propriedades baseadas no seu objetivo. Então, esse é um cenário Legal. assim, futurista, assim, né? Talvez a gente faça até uma versão assim, a 2, assim, tipo, não a principal, né? Tipo, você pode escolher qual caminho você quer seguir ali, né? Para buscar ali um imóvel. Mas eu acho que isso agregaria muito valor, né, para a pessoa, porque, tipo, não necessariamente o que você falou, né? Não é ruim, às vezes, a propriedade ter ali a área de reserva. Depende do ponto de vista do seu objetivo, né? Então, tipo, para um Airbnb, para alguma coisa assim, talvez faça sentido, porque ali vai ficar uma mata bem bonita, né? Pro pessoal que vai estar lá, para a abelha vai ter bastante ali, né? A Pólen, flora, né? Para ela explorar. né? Sim, então depende muito do objetivo. Eu acho que para você escolher ali o seu imóvel, né? Tudo começa no objetivo. Então, um pouco assim como eu penso, né? E o que eu gostaria de trazer também para o Reland, assim, para a jornada, né, do cliente também. Não, com certeza, muito legal. Mano, com relação a isso tudo, assim, que a gente conversou, cara, parabéns demais por se dispor a fazer isso, por colocar a mão na massa. Muito legal essa característica sua, Júlio, cara, de fazer, né? Às vezes tem gente que fica só, sei lá, postando coisa no Stories, né? Reclamando e tudo mais. Sim. E dá para ver que isso é um cara bastante resolutivo, né? Você curte, tipo assim, pensar numa solução, alguma coisa para resolver os problemas. Muito legal, mano, essa característica sua. Tá de parabéns mesmo, viu? Obrigado aí por trazer o Reland pra gente. O design do site também foi você que fez? Da marca e tudo? Sim, basicamente a empresa sou eu, o Walter da Presa Terra, né? Ele é advisor, né? Então, basicamente nós dois a empresa, assim, né? Que legal. As operações, assim, tudo, assim. Então, assim, eu sou um faço tudo, né? Na empresa, tipo, eu faço suporte, eu faço design, faço programação, faço tudo, né? E Não, mano, eu acredito muito, assim, né, nisso, tipo, a galera reclama muito e tal, assim, mas não vai lá, assim, tipo, os empreendedores, assim, são realmente as pessoas que fazem o país girar, né, então eu acredito muito nisso, com a assim. sociedade, de modo geral, né? No Aham. sentido de realmente solucionar, né? De trazer, enfim, Uhum. algo que estava faltando, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, esse problema da propriedade é igual a questão da documentação. Pô, isso é um problemão. Quem for desavisado que vai comprar uma terra e não vai observar isso, pô, a Aham. pessoa vai se dar mal. Mas acontece muito, inclusive, né? Sim. Acontece, inclusive, por exemplo, a gente vê tanto golpe aí com carro, né? Que é uma coisa muito mais rápida de comprar e tudo. Sim. Mas na questão de propriedade rural é uma coisa também que a gente tem que tomar bastante cuidado. Sim. Mas, por exemplo, não é sentar no problema, né?
ver o que dá para fazer para corrigir o problema, e em cima disso também, pô, você está gerando valor para a sociedade, então, naturalmente vai ter sua parte ali também, e nisso vai gerando e vai aprimorando, né? Sim. Mas muito legal, Júlio. Cara, tem alguma ideia final que de repente você sente assim de deixar para a audiência, no sentido aí de tudo que a gente está conversando, do Reland, do que você vem sentindo aí nessa caminhada sua, tanto nessa questão de agricultura regenerativa, né, do libertarianismo também, da permacultura? Sim, com certeza. Eu acredito, assim, que a gente se mudar para o campo, né, sair dos centros urbanos, né, eu acredito muito que né, que eu vejo o meu mundo ideal, assim, né, eu acredito muito em ele ser descentralizado, então eu acredito num futuro descentralizado, assim, as pessoas produzindo o seu próprio alimento, assim, sendo mais autossuficientes, né, e também não necessariamente você produzir tudo que você for comer, por exemplo, né, mas você fazer o escambo também, né, Uhum. eu acredito assim, no Brasil a gente tem um grande problema de centralização assim das cidades, né? Então a gente está muito assim nos grandes centros, tipo São Paulo, Rio. É, né, se você comparar, por exemplo, a Europa, por exemplo, né, até Estados Unidos, por exemplo, né? Não é tipo alguns estados sozinhos, são Estados Unidos. Então, tipo, cada estado ele tem a sua independência, assim, ele é mais forte, tal. Então, é uma descentralização maior e o país fica muito mais assim soberano, fica mais resiliente, né? E eu acredito que assim, um dos grandes problemas do Brasil essa centralização, na verdade, né? E eu acredito que a solução seria muito a gente descentralizar dos grandes centros e também a gente então a gente ir para o campo, né? Eu Uhum. acho que é o caminho assim para a gente melhorar assim o país como um todo, assim, gerar, né, a gente buscar a nossa resiliência, a gente vai tornar o país mais resiliente, vai melhorar assim a nossa comunidade, assim, né, o país como um todo, porque no campo, assim, a gente consegue achar todas as soluções, assim, para os nossos problemas, assim, tipo, a gente consegue ser mais autossuficiente, consegue ter uma resiliência ali, nível, assim, micro, e isso expandir para o macro. Eu acredito muito que a gente tem que mudar, assim, o que está ao nosso redor primeiro, isso servir de exemplo, né, para fora. Então, mudem para o campo, galera. Isso aí que eu tenho para falar. E se precisar disso, e se precisar de ajuda, né, nisso, nessa missão aí, pode contar com a gente aí. Se você for lá no Reland, lá tem o meu contato lá. Pô, sou eu que respondo lá a galera, tá? Então, pode mandar mensagem lá no suporte. Fechou? Cara, que legal. Fechou. E concordo muito. Inclusive, assim, eu acho que desse movimento aí de neo-rurais, a galera que tá fazendo isso no YouTube e tudo mais, cara, tá dando muito insumo aí para as outras pessoas que estão assistindo, né, para elas poderem fazer o mesmo. E Uhum, eu acho que é esse o processo, né? Aí quem está mais envolvido com isso, eu acho que você tem essa questão de sentir isso no coração, né, como missão. Eu tenho isso em mim também. Então, da gente buscar soluções de problemas que a gente já viveu, de repente, né? Pô, o uhum, que eu faço hoje, eu faço porque lá atrás eu queria ver alguém falando especificamente sobre isso, nessa pegada, porque para mim uhum, ia fazer sentido, né? Se naquele momento ali eu tivesse recebido isso. Então, foi mais ou menos nesse sentido também, de, putz, precisava ter alguma coisa nesse sentido, não achava, e aquele incômodo fez uhum. eu fazer, fez você fazer, e eu acho que a Sim. gente outras pessoas vão chegando, vão contribuindo com alguma outra coisa também, e é tão vasto, né? Por exemplo, tem essa solução aí, cara, de energia solar, por exemplo, hoje, a pessoa consegue pegar uma propriedade e fazer uma usina, e Uhum, aí e tem vários modelos de negócio aí que a pessoa consegue rentabilizar isso. O Preta Terra, por exemplo, tem a plataforma lá de cursos, tem já a experiência, né, uhum, do Walter com a esposa dele. Então, né, de pegar isso como exemplo também para aplicar na própria terra. Tem também lá o podcast, né, que vocês estão fazendo, sim, aham, que tá muito legal, né? O pessoal, eu vi alguns episódios, né? O que mais me chamou a atenção foi aquele da carne, que foi o primeiro,
porque a gente tem sempre essa impressão, né, que carne faz mal para o meio ambiente, e aí, pô, como especialista, mostra uma diferença muito grande, né, dessa, sei lá, dessa construção, assim, né, eu não queria falar narrativa, mas acaba que é. Mas, assim, desse slogan todo, né, e aí, enfim, a gente, tá vendo, de forma descentralizada, cada um sentindo aí no seu coração essa necessidade, vai trazendo esse tipo de informação para que mais pessoas possam se unir nessa corrente, né? E buscar também por elas mesmas, e elas vão trazer também as soluções delas. Exato. Então, é fantástico esse poder aí da centralização e a gente aplicando isso nessa coisa que é tão importante, que é a permacultura, a agroecologia, essa questão da vida off-grid, né? Aí, e levando para o mato. Eu acho que, defendo novamente, eu defendi isso antes, que o grande movimento, porque muito se fala em ecovilas, né? Que um dia vai haver o êxodo urbano e que as pessoas vão sair da cidade e vão para o mato, né? E eu boto muita fé que quem vai fazer esse movimento, quem vai criar esse movimento assim de uma forma decisiva, vai ser a galera aí do Bitcoin e do libertarianismo. Essa galera pegando ali a permacultura, a agroecologia como ferramenta, é essa galera que vai fazer esse futuro acontecer, mano. Porque não adianta a gente querer fazer essas coisas no mato, no braço, tem que ter tecnologia. Cara, é desesperador. Eu já fiz isso, viu? Plantar só na enxada. Mano, é desesperador. Você não tem força para tanta coisa assim. Para fazer aquilo ser rentável, é muito difícil. Muito difícil. Júlio, muito obrigado, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, por trazer para a gente tanta informação boa. Parabéns pelo seu trabalho. E eu agradeço também a você que assistiu o nosso papo até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te desejo vida, liberdade, propriedade. Até a próxima. Valeu.